Boa tarde. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vai se assentando, meu irmão, minha irmã. É uma alegria, né, poder estar com você nessa tarde, para partilharmos, para termos uma experiência profunda com o Espírito Santo. Me chamo Kennedy, sou casado há mais de 30 anos, graças a Deus, pai de 2 filhas. Faço parte do grupo de oração Exército de Deus. Faço parte da equipe missionária Filhos do Céu. Amém? Durante a nossa vida profissional, nós temos que nos capacitar, não é? Formações, cursos e assim vai, não é? Na vida espiritual também é assim. Deus quer nos capacitar. É por isso que Deus te chamou para que você tenha uma experiência no Seminário 1. Para quê? Para que você seja uma pessoa diferente. Para que você faça algo diferente lá fora. E assim, cursos, formações espirituais também. E nesse seminário, logo de cara, no segundo tema, né? Deus já chamou uma experiência maravilhosa. Quem lembra? Qual foi o segundo tema? O amor de... Aí depois veio Jesus Salvador, é ou não é? Depois, fé, conversão, depois, o senhorio de Jesus, depois, cura interior, depois, e agora? O batismo no Espírito. E eu quero dizer para você, meu irmão, nós ouvimos muito sim sobre o Espírito Santo, sim ou não? Ouvimos falar, cantar, sim ou não? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: pouco experimentamos o Espírito Santo. Meu irmão, aquelas pessoas que têm uma experiência sobrenatural, profunda com o Espírito Santo, faz coisas extraordinárias, sobrenatural. O batismo do Espírito Santo é a minha identidade. O batismo do Espírito Santo é a sua identidade, tem que ser a identidade nossa. O batismo do Espírito Santo é a identidade da renovação carismática católica. Dá um glória a Deus. Só existe a renovação carismática, meu irmão, minha irmã, graças ao batismo do Espírito Santo, mas começou com o Papa 23, quando ele viu que algo precisava acontecer na igreja. Ele viu que o povo naquela época estava morno, o mundo estava morno, tradicional, quietinho demais. O que ele fez? Ele ajoelhou e pediu a Deus uma experiência profunda, um batismo, algo diferente. Ele não sabia o que era, mas Deus sabia. Foi quando Deus falou assim para o Espírito Santo: desce e faz uma revolução neste mundo. E soprou o Espírito Santo, um batismo, uma nova forma de enxergar o céu, de ter intimidade com Deus, de ser uma pessoa diferente. Então o batismo do Espírito Santo é a nossa identidade. Todos nós temos identidade civil, sim ou não? Os dados, até você morrer, eles sempre serão os mesmos, é ou não é? Mas de vez em quando, a cada 10, 15 anos, nós temos que trocar o quê? O que nós temos que trocar na identidade? A foto, não é isso? Porque tem gente que tem identidade de 40 anos com a foto de quando tinha 18 anos. Aí quando você vai em algum órgão assim, as pessoas ficam assim: é você? Mas não parece, estava magrinho, com mais cabelo, não é assim? E o batismo do Espírito Santo é isso. Deus quer te dar uma nova identidade, uma nova foto. Deus quer renovar você. O batismo é o primeiro sacramento do cristianismo. O Espírito Santo é a união do amor de Deus e o amor de Jesus Cristo. Deu para vocês entenderem? Sim ou não? Mas quem é o Espírito Santo? Eu posso dizer para você que o Espírito Santo é o princípio de toda criação, é o que dá vida. Abra comigo aí, Gênesis capítulo 1. Lá no começo.
Nós vamos ver algumas passagens do Espírito Santo no Antigo Testamento. Acharam? Sim? Quem está sem a Bíblia aí? Tem alguém que está sem a Bíblia? Amém. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio Deus criou o céu e a força, e a terra estava o quê? Vazia, e as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre. Olha aqui para mim, meu irmão, minha irmã. A terra estava sem, vazia e. Olha aqui para mim. Vocês conhecem alguém assim, lá fora, em trevas, vazias, sem forma? Sim ou não? Dentro da nossa família tem, não tem? Pessoas no alcoolismo, pessoas no mundão. Eu fui soldado aeronáutico 4 anos. E dentro do quartel tem gente, tudo quanto é jeito. Tem aquele soldado cristão, aquele mulambão, aquele mais temente, aquele profano, aquele comelão, aquele que é estudioso. Ali tem gente. E lá fora também é assim. Lá fora é assim, sem forma. Quantas pessoas sem forma? Quantas pessoas no vício das drogas, sem forma, sem forma. Quantas pessoas da nossa família em trevas. Talvez meu irmão, minha irmã, quando você começou o seminário, você estava assim, e Deus aos poucos está dando para você forma. Deus está dando direção para você. Talvez você veio no seminário falando assim, vou lá para ver o que tem lá, ou vou buscar alguma resposta de Deus. Talvez outros venham por curiosidade, e mesmo assim Deus vai dando forma para você. Deus vai tirando as trevas de você, através do sopro do Espírito. O Espírito Santo é o princípio de toda transformação, é o que dá vida, é o que dá vida. Então, se você conhecer alguém que está sem vida, que está em trevas, vazia, sem forma, você tem que soprar sobre ela quem? O Espírito Santo. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, a Trindade Santa é composta por quem? Todos eles têm o mesmo poder, não é? Só que eles são distintos. Deus derrama amor, Deus é amor, Deus é Pai. Jesus, ele veio para ser o Senhor da nossa vida, para nos salvar. E o Espírito Santo veio para nos dar vida, nos capacitar, trabalhar em nós os dons, porque cada um de nós tem um dom, cada um de nós tem um carisma. Alguém sabe tocar aí? Tocar, violão, instrumento, alguma coisa? Cantar? Eu não tenho. Mas eles têm, você tem. O que você não tem, eu tenho. Às vezes o que eu não tenho, você não tem, e vice-versa, assim. Mas o Espírito Santo que vem soprando. Meu irmão, minha irmã, presta também atenção, olha aqui para mim. Eu brinco muito com Deus, porque Deus, quando Ele vai fazendo a gente, Ele lá na esteira, lá na fábrica, Ele vai passando, vai formando você, vai formando. No último estágio da formação, é o sopro do... Aí Ele sopra sobre você e dá um carisma para você. Uma vez eu estava pregando lá no Parque Atendeu. Uma senhora estava no primeiro banco, falando sobre os carismas. Aonde? Não, perdão, no Parque Atendeu não. No Fim Social. É que eu venho tanto aqui, graças a Deus, né? Lá no Fim Social. Falando sobre os carismas, sobre os dons. Uma senhora estava na minha frente, do lado dela, uma jovem. Ela falou assim, eu acho que eu não tenho um dom. Aí a jovem me salvou. A jovem de Deus mesmo. Ela virou e falou assim, a senhora é mãe? Ela falou, sou. A jovem falou assim, quer um dom mais lindo que esse? Eu falei, nossa senhora, quase que eu dei um abraço na menina, quase que eu dei um... Você entendeu? Mesmo que você não tenha dom de tocar e cantar, mas se você é mãe, se você é pai, é um dom, eu não é? Sopro do Espírito Santo. Mas nós temos outros dons, nós temos outros carismas dados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é o princípio de toda transformação, é o que nos dá vida. Agora, que coisa mais linda para vocês verem. Vamos lá em sabedoria.
Página 834, livro de sabedoria. Oi, eu conheço vocês, hein? Viu? Conheço vocês. Hein? 834, isso. Livro de sabedoria, capítulo 1, amém? Amém? Olha que coisa mais linda. Livro da sabedoria, capítulo 1, versículo 5. O Espírito Santo, educador de quem? Amém. O Espírito Santo é o educador de quem? Meu irmão, olha aqui para mim. Olha que coisa mais linda, é o Espírito Santo que nos educa a nossa alma como ser de Deus, como nos comportar, como nos vestir, como falar. Às vezes nós entramos na igreja sujo, profano, cheio das coisas do mundo, palavrões, xingamentos, tantas atitudes que não é de Deus. A partir do momento que você começa a ter uma experiência com o Senhor no seminário, principalmente com o Espírito Santo, ele vai fazendo o quê? Ele vai educando. Os seus filhos precisam de educação espiritual, sim ou não? Quem que você vai pedir? O seu marido precisa de uma educação espiritual? Quem que você vai pedir? O seu patrão precisa dar aumento para você? Quem você vai pedir? Hã? Vai lá, Espírito Santo, educa ele, Espírito Santo. Toca o coração dele para dar aumento para nós, Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele educa a nossa alma. Quem quer ir para o céu? Quem quer conhecer Deus? Quem quer conhecer Jesus Cristo? Ei, sem o Espírito Santo a gente não conhece nem o Pai, nem Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque os três, como eu falei, se completam. Os três se completam. Quando eu falei para vocês que o Espírito Santo é o amor do Pai, o amor de Jesus, a união dos dois. E é tão forte isso, que a palavra de Deus vai dizer assim: você pode brigar com Deus, você pode xingar Deus, você pode xingar Jesus Cristo, mas toda blasfêmia contra o Espírito Santo nunca será perdoada. Olha o tamanho do zelo que o Pai e o Filho têm pelo Espírito Santo. Até parece que o Espírito Santo é assim, um coitadinho, mas não é porque biblicamente ele está na terceira pessoa, mas os três é uma só pessoa. Essa é catequese. Olha a importância do Espírito Santo. E eu vou dizer mais algo para você, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo, ele faz transfusão. Você sabia disso? Transfusão, ele faz transplante. Vocês sabiam disso? Quer ver? Abre comigo Ezequiel 36. Ezequiel 36. Capítulo 20. Ezequiel 36, 25. O Espírito Santo faz transplante e transfusão de sangue. Ezequiel 36, versículo 25. Derramarei sobre águas puras, que vos purificarão de todas as vossas, e de todas as vossas, eu vos darei um coração novo. Olha aqui, o transplante. Ele tira o coração velho e coloca um novo coração, é um transplante. E em vós porém um espírito novo, tirarei do vosso peito o coração de pedra, vos darei um coração de carne. Dentro de vós colocarei o meu espírito, fazendo com que obedeçais às minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. Palavras do Senhor. Derramarei sobre vós águas puras, que purificarão de todas as vossas imundícias. Transfusão.
Olha a importância do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. O batismo no Espírito Santo, a experiência no Espírito Santo, nos proporciona mudança de vida, nos proporciona conversão, um estilo de vida diferente, mais oração. Você fica com vontade de ler mais a palavra de Deus, de ler mais livros espirituais, de falar, de comportar, de pensar, não reagir. A palavra de Deus lá em Eclesiástico, se eu não me falha a memória, versículo capítulo 16, 17 ou 19, vai dizer assim, eu até falei isso para um aluno minha essa semana, o estilo de, a palavra de Deus que fala, tá? O estilo de vestir, de falar, e etc, etc, diz quem tu és. Vocês estão entendendo? Eu não sei se vocês viram uma mãe no Rio de Janeiro, na festa do aniversário da menininha dela, parece, foi quase pelada. Quem viu isso? Ela tentou justificar aquilo lá, foi pior, entendeu? O que a palavra de Deus fala? O jeito de vestir, falar, se comportar, diga quem tu és, simples assim, não precisa falar mais nada. Então, quando você tem um batismo, uma experiência com o Espírito Santo, um novo estilo de vida em todas as áreas, na hora que você vai vestir uma roupa, o Espírito Santo, ele te educa, olha, essa roupa não está adequada para aquele lugar, essa roupa está muito decotada, essa roupa está muito assim, está muito apertada, e assim, ele vai educando o seu jeito de pensar, de falar, em tudo. Quando você tem uma experiência com o batismo do Espírito Santo, você libera o perdão, você dá perdão. Quantas pessoas que eu já vi machucadas, feridas, pela falta de perdão, tem uma experiência profunda com o Espírito Santo, ele convence, porque perdoar não é fácil, é divino, é espiritual isso. Humanamente a gente não consegue, se não for pela força que vem do alto. A palavra de Deus vai dizer assim, acho que é Malaquias 3:19, a vitória no combate não depende do número, mas da força que vem do alto. Vocês entenderam? A vitória no combate não depende do número, mas da força que vem do alto. Eu tenho, você tem, durante a nossa vida nós passamos muitas batalhas que precisam ser vencidas. Aquele que tem uma experiência com o Senhor, aquele que tem um batismo do Espírito Santo profundo, ele clama ao alto, ele não vai atrás de seres humanos, ele não depende de seres humanos para vencer aquela batalha, porque o Espírito Santo injeta em você força. Meu irmão, reza, meu filho, dobra o joelho, leia a palavra, vai para a missa, vai para o grupo de oração, não desiste, eu preciso de você, força, garra, não desiste, vamos. Esse sim, aquele que tem um batismo no Espírito Santo, ele conta com o céu. 2014, eu tive um assalto em casa, foi 4 bandidos me assaltou, eu e minha família todinha, levou muita coisa, o meu carro que era novinho, os cachorros, som e tal, e foi aquela agonia durante 6 meses, sabe, 6 meses assim, orando. Eu precisava de pagar o carro ainda, faltava naquela época 12 mil para acabar de pagar o carro, e não tinha feito o seguro, e orando, louvando a Deus, entregando para Deus. Uns falavam para mim assim, deixa de pagar. Eu falei, não, Deus me honrou, vai me honrar também, mesmo eu sem o carro, Deus vai me honrar. Cadê o seu carro? Nada, eu louvando a Deus, bem dizendo a Deus. Uns falou assim, vai atrás do policial falando de tal. Eu até cheguei aí, eu confesso para você que até cheguei aí, no começo assim, né, meio assustado. Ele é o cara para achar o carro para você. Liguei para ele, foi lá, eu te cobro 4 mil para achar esse carro para você. Falei, irmão, estou depenado, os caras me roubou tudo aqui, no máximo que eu posso te dar 2 mil, não, daí, nunca achou o carro, nunca procurou o carro, depois eu fiquei sabendo que ele nunca nem saiu da bunda do lugar, e eu lembrei dessa passagem, eu preciso de Deus, eu dependo de Deus, Senhor, o Senhor sabe onde está esse carro, e foi 6 meses depois, a polícia lá da divisa do Brasil, do Paraguai, me liga, vem buscar seu carro, seu carro está aqui, eu estou abreviando, muitos detalhes, porque eu passei a depender de Deus. Eu falei assim, peraí, que Deus é esse que eu vivo? Ele está vendo tudo, ele sabe onde está meu carro, ele sabe tudo. É Ele. Meu irmão, minha irmã,
Deus quer investir em você para que você já algo seja diferente. Você precisa cumprir a palavra de Deus. Ide anunciar Como é que você vai anunciar o Evangelho sem o Espírito Santo? Quando você tem uma experiência com o Espírito Santo, você nem precisa abrir a boca. A sua fisionomia já prega a palavra de Deus para a pessoa. Quando você é cheio do Espírito Santo, você tem uma fisionomia que atrai as pessoas. As pessoas querem conversar com você, as pessoas querem aproximar com você, as pessoas te elogiam, falam, olha, eu me sinto tão bem perto de você, você transmite assim, Deus, é ou não é? É, quando você é cheia do Espírito Santo, é isso. As pessoas mandam os anjos certos para as pessoas certas. Eu tenho academia, tem hora que eu fico morrendo de rir. Tem algumas mães, alguns pais que eu não tenho muita intimidade com eles, porque só vai lá, deixa o filho lá e vai embora. De repente, desbruço lá e começa a chorar, a falar as coisas, até pessoais, tem íntimas. Eu fico assim, obrigado, Jesus. Deus manda os anjos certos para as pessoas certas. Mas por quê? Porque ele sabe que eu tenho algo a dar para essas pessoas, que é Jesus Cristo. Eu escuto as pessoas, deixo elas falar para depois eu evangelizar. Então Deus está chamando você, independente da sua idade, a ter uma experiência com o Espírito Santo, para anunciar o Evangelho, para fazer a diferença nessa sociedade lá fora. Você viu como é que as pessoas gostam de fazer escândalo hoje? Viu? As pessoas hoje estão, acho que é para chamar atenção, para ganhar like, não sei, gosta de fazer escândalo hoje, qualquer coisa é escândalo, no trânsito, numa lanchonete, num restaurante, quando o Espírito Santo, você tem uma experiência, ele educa a sua alma. Ele fala aqui não, deixa para vocês brigarem na casa de vocês, entre 4 paredes vocês têm que resolver. É assim, e muitas outras coisas, amém? Vamos lá em Atos. Atos capítulo 1. Atos 1. Olha aqui para mim. No Antigo Testamento o Espírito Santo era promessa. Se falava do Espírito Santo, do que Deus queria fazer em nós, nos jovens, em todos. Tanto que o Espírito Santo no Antigo Testamento só vinha sobre 3, 4 tipos de pessoas: os sacerdotes, os reis e os profetas. Já no Novo Testamento é realidade. Deus sabe do que o Espírito Santo pode fazer na sua, na minha vida. Tanto que os apóstolos, eles andaram com Jesus por muito tempo. Foi ou não foi? Andaram ou não foi? Por que Jesus sempre pegou os 12? Aonde que Jesus ia, levava os 12? Para instruí-los, formá-los. O que Deus está fazendo aqui com vocês é isso. Deus está chamando para andar com você, para capacitá-los, para formá-los. Só que tem um porém: os discípulos, antes do batismo do Espírito Santo, antes de ter uma experiência com o Espírito Santo, eram o quê? Medrosos, não era? Pedro não negou Jesus, muitos não se acovardaram. E Deus sabe disso, que nós muitas vezes nos acovardamos diante de muitas situações. Deus sabe que nós somos limitados, que diante de uma autoridade, muitas vezes nós nos acovardamos em falar de Jesus Cristo, para o patrão, para um professor, etc. Deus sabe disso, muitas outras situações. Então o que Ele faz? Ele nos chama, a gente vai andando, Ele vai capacitando a gente, mas chega um momento que Ele fala: agora é a vez do meu Espírito Santo. E é por isso que em Atos capítulo 1 Ele vai dizer assim, no versículo 8:
mas descerá sobre vós o Espírito e vos dará força. Irmão, olha aqui para mim, o que é força? O que é força? Força. É ou não é? Força. Hã? Energia, boa. Energia, músculo. Eu não consigo pegar essa caixa se não tiver força, não tiver músculo. Força. Força para desbravar. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo para vos dar o quê? Para a gente continuar vivendo nesse mundo enquanto Deus nos permitir. Porque há tanta batalha lá fora, não é? Tanta luta, não é? Se a gente não tiver força, a gente desiste. A gente cai. Lembra que eu falei para vocês? A vitória no combate não depende do número, mas da força que vem do céu. Deus quer nos dar força, e essa força chama-se Espírito. Lembra que eu falei da Trindade Santa? O Pai é um, amor, Jesus Salvador, o Espírito Santo é força, é carisma, é os dons. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, vos dará força e o quê? E sereis minhas? Serei o quê? Para vocês ter testemunha de Jesus. Já? Não, mas peraí, Luiz. Isso está errado aí, viu? Para você ser testemunho de alguém, de alguma coisa, duas coisas tem que acontecer. O quê? Para você ser testemunha, você tem que ter visto, ok? Se você quer testemunhar Jesus Cristo, você tem que ter experimentado, ouvido falar dos milagres de Jesus. Vou correr porque o tempo aqui no relógio falta 30 minutos? Corrigiu aí? Dá uma glória a Deus aí, vai. Não, é porque senão eu ia trocar de celular, porque estava alguma coisa errada aqui, ué. Estou cronometrando ali, ué. Amém. Irmãos, eu vou um pouquinho mais rápido. Quer ser testemunho de Jesus Cristo? Pelo Espírito Santo. Lá em João capítulo 16, versículo 5. É Ele que convence todos nós do pecado. É o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. É Ele. Como eu falo isso para as pessoas? Como eu falo para tantas mães, mulheres, esposas, o marido é fanfarrão, é adúltero, é bebida. Eu falo assim, olha, pede para o Espírito Santo. Talvez você está pedindo para Jesus o que é do Espírito Santo. Jesus está falando assim, meu filho, pede ao Espírito Santo, porque essa é a função dele, também de convencer a pessoa do pecado. Pede. Talvez você, por isso é que talvez a pessoa nunca se converteu, porque você estava pedindo para Deus. Ele pode fazer isso, Jesus pode fazer, mas é a área do Espírito Santo. Vocês dão para entender? Porque é Ele que convence. É o Espírito Santo que convence. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Quando você tem uma experiência profunda, eu estou falando isso aqui, sabe quando você já reparou com essa propaganda de comida, que hora que passa? Um pouquinho antes do almoço, durante o almoço, meio-dia, antes das 6 horas, para quê? Para atiçar você a comprar, para você atiçar, nossa que fome, às vezes você nem estava com fome, mas você viu aquela pizza na televisão, você sentiu até o cheiro dela, não é? Aquele sanduíche, né? É isso que eu estou querendo fazer com vocês. Eu estou atiçando a vocês a ter uma experiência com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, porque quando isso acontece, ele manifesta de dezenas de formas. Quando a gente começa a orar em Espírito, quando a gente começa a cantar em Espírito, muitas pessoas pulam, sorriem, dão gargalhada, outras pessoas repousam, tudo é de Deus. Antigamente na renovação, o seminário 2 e o 3 era feito no Santo Agostinho. Quantas pessoas que eu já presenciei a ação do Espírito Santo repousando lá na arquibancada, e lá embaixo. Quem é dessa época aí? Você, Ronaldo, você é dinossauro, né? Eu vou te contar, você não tem nem graça. O João também não tem nem graça, né? Quem lembra do Santo Agostinho, o primeiro degrau é mais ou menos dessa altura. Eu lembro que uma senhorinha
eu estava mais atrás, a senhorinha estava no primeiro degrau, e começou um batismo do Espírito Santo, assim, tão divino, veio aquele vento, assim, o povo começou a orar, e o povo começou a cair igual pipoca, e essa senhorinha caiu do primeiro andar, degrau, e mandou a cara na grade. Eu abri o olho assim, passou um pouquinho, ela levantou, falei, é só Deus mesmo fazer isso, só Deus, não teve um arranhão, Deus cuida. Quando eu comecei na renovação, era tanto repouso, todo mundo repousava e eu não. Eu falava assim, por que o povo repousa no repouso? Tem alguma coisa errada em mim aí? Eu cobrava. Até que chegou um ponto e falou assim, está em tuas mãos. Depois de muito tempo que eu deixei, um dia eu repousei, mas era bom demais. Gente do céu, ser cansado ali, assim, Deus cuidando de você. Que você gosta? Tudo isso é o que? É a ação do Espírito Santo. Eu fiz o seminário 1 em 1997, lá no colégio, lá no Guanabara, não tinha toda a estrutura. Hoje nós temos, olha lá que beleza, ó, climatizador, banco, olha que conforto. Tinha um vão, eles colocaram uma lona, solzão daquele 3 horas da tarde, igual esse aqui, ó. Mas numa alegria de estar lá. Meu irmão, no dia que foi o batismo do Espírito Santo, não era o calor da natureza, era um calor sobrenatural. E o pregador começou, e os músicos começaram, um violãozinho basiquinho, o pessoal tocando, animando, e foi, e aquele fogo, aquela lona fazia, que calor de Deus, e aquele veio assim dentro de mim, assim, um calor, uma alegria, uma paz, a vontade de pular, a vontade de gritar, a vontade de chorar, de tudo. Eu saí de lá, não só eu, todos nós, querendo falar de Jesus, porque quando você tem uma experiência com o batismo no Espírito Santo, uma experiência profunda, não superficial, você quer evangelizar, você quer falar de Jesus para todo mundo, lá na rua, os passarinhos, ou não é assim? Ué, eu era assim, e eu falo para você, meu irmão, para a gente começar a orar. Esse dia eu fui num grupo de oração, acho que foi no Senador Canedo, eu falei assim, olha, muitos grupos de oração ainda estão funcionando, graças a alguns servos que tiveram uma experiência profunda com o batismo do Espírito Santo no passado. Aquele grupo de oração que tem servos que não teve experiência profundo com o Espírito Santo, não é profecia de maldição nem nada não, está passível a fechar mais cedo ou mais tarde. Aqueles grupos de oração que ainda permanecem, são de servos que tiveram uma experiência profunda com o Espírito Santo. Está doendo, está machucado, está difícil a cruz, mas Deus está dando força, vamos embora. E eu conheço muitos assim, graças a Deus. Muita gente que estão hoje, né? O Ronaldo nem fala que o Ronaldo é de 1500. Tem o João, tem muitos aqui, né, esposa, tem muitos aqui que é mais antigo de renovação do que eu. Mas por quê? Porque teve uma experiência com o batismo no Espírito Santo. Tiveram uma experiência profunda. E essa experiência Deus quer dar para você, para mim e para nós. Lembra da propaganda da comida que eu falei, mais ou menos meio-dia? Eu estou falando do Espírito Santo para você ficar com vontade, com fome do Espírito Santo. Aí eu quero experimentar, eu quero repousar, eu quero pular, eu quero gritar, e o Espírito Santo, quando ele manifesta, ele cura. Quantas pessoas já foram curadas de depressão, síndromes, de pânico, tantas coisas, pela ação, manifestação poderosa do Espírito Santo. Eu já vi demais isso. Deus quer te dar esse presentão para você, para nós, que é o Espírito Santo. 4 sinais que o Espírito Santo está com você. Primeiro, você se entristece quando peca e deseja mudar de vida. Quando você tem uma experiência com o Espírito Santo, é claro que ainda tem algum restinho do mundo, mas quando você peca, aquele fica te incomodando, aquele fica assim, te moendo.
sinal que o Espírito Santo está trabalhando dentro de você. Segundo, você tem no coração um desejo de conhecer mais Jesus, e é por isso que você passa a ler a Bíblia, ler livros, ouvir pregações, crescer. Eu quero ser pregador, eu quero ser ministro, eu quero ser tocador, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Um outro tem vocação para ser padre, eu quero ser sacerdote. O Espírito Santo vem trabalhando em nós. Terceiro, você ama falar de Jesus para as pessoas e da transformação que Ele fez e está fazendo em você. Amém? A quarta, as coisas do mundo já não lhe atraem mais, somente as coisas de Deus. Você entendeu? As coisas do mundo já não tem mais sabor para você. As músicas, alguns lugares, somente as coisas de Deus. Você quer viver na igreja. É por isso que a gente quando tem uma experiência profunda com o Espírito Santo, a gente só quer ficar na igreja, porque que é bom. E é por isso que as pessoas da nossa família, as pessoas começam a pegar no nosso pé, não é? Mas você quer ficar na igreja agora? As mulheres, né? Está casando com padre, está com rolo com padre, né? E assim vai, mas é porque é bom, é porque a gente tem uma experiência tão gostosa, porque aqui é o nosso refúgio, é aqui, ó, é aqui, ó, é aqui. Vocês entenderam, meu irmão? Eu poderia falar muito mais do Espírito Santo, eu podia falar muito mais do Espírito Santo. Vamos rezar, vamos ficar em pé.